Salve, salve rapaziada, e lá no meu Instagram que eu tinha feito uma enquete de qual personagem vocês queriam que eu desenhasse. E a vencedora foi a Mitsuri. Então, no vídeo de hoje, estarei colocando vida nesse trabalho dessa personagem de Demon Slayer. Só pra você ter ideia, eu já tinha feito alguns trabalhos dela antigamente. Foi até por isso que eu selecionei essa referência e coloquei na enquete de qual você gostaria que eu fizesse. E olha só quem ganhou. Eu não esperava por essa, mas vamos lá fazer mais um trabalho da Mitsuri. Dessa vez de uma forma bem diferente. Para fazer todo esse trabalho, eu estarei usando todos os meus lápis de cores que tenho atualmente, literalmente todos, e mais alguns acessórios. Vou estar misturando todas as cores e também os diferentes tipos de lápis, tanto escolar quanto da Supersoft, entre outros, em apenas um só desenho, que vai ser esse, que vai ser da Mitsuri. Com os lápis já selecionados, as cores já selecionadas, câmera 100% carregada, referência pronta, esboço na mesa, a vontade de colocar vida. Vamos começar mais esse trabalho. Como sempre, eu irei começar pela pele da personagem. Aqui não efetuei muitas mudanças, além da referência que eu usei como base. Sério mesmo, rapaziada, apenas fiz o mínimo de diferença, que foi apenas aplicar cores em algumas regiões do desenho para o meu agrado. Eu meio que me guiei 100% pela referência para poder fazer essa coloração inicial. Como eu tinha falado antes que fiz umas mudanças mínimas, eu apenas acrescentei mais cores e fazer um pouco diferente, mas não muito diferente da referência como base. Apenas fui deixando a pele dela bem mais viva e deixar bem mais chamativa ao mesmo tempo, com essas mínimas mudanças, acrescentando mais cores, mais coloração, deixando a camada bem mais viva, as cores bem misturadas e fazendo uma mistura do meu agrado pessoal, não fazendo muito diferente da referência. Apenas mínimas mudanças, não muito diferentes da referência e um pouco diferentes para o meu agrado pessoal. Foram apenas essas mudanças mesmo, rapaziada, que eu fiz. E passei o branco por cima de toda a coloração para poder dar uma suavizada e deixar a pele bem suave. Claro que eu não podia esquecer esse detalhe, né? Jamais esqueçam o branco. O branco é essencial para quem sabe usar. E também uma dica essencial que sempre vou estar recomendando é usar o maldito rascunho de cores para dar sequência ao trabalho de vocês no dia seguinte. Por exemplo, nessas partes eu simplesmente tive mais facilidade em poder fazer exatamente usando a mesma sequência de cores que tinha feito anteriormente nessa coleção de pele. Assim foi bem mais fácil, bem mais tranquilo de estar dando sequência nesse trabalho no dia seguinte. Eu posso falar que isso ajuda demais quando dou sequência no trabalho no dia seguinte. Diminui bastante meu esforço em estar procurando ou batendo cabeça tentando lembrar e imaginar toda a sequência de cores, lápis que foram feitos anteriormente até chegar nessa coloração desse desenho maravilhoso. E isso me fez chegar em um resultado bastante idêntico da referência, mas tendo algumas mudanças, mas que no geral eu curti demais como ficou esse resultado final, trabalhando nessa sequência de cores, que no final me deixou bem satisfeito. Agora, essa parte do cabelo dela, eu sinceramente devo dizer que foi bem tranquilo e razoável de estar fazendo. E novamente, eu repito tranquilamente que fazer esse cabelo foi bem tranquilo de fazer. Eu apenas fiz umas bases iniciais, já com as cores separadas, fazendo as primeiras camadas de cores. Logo depois, vinha fazendo as sombras com as cores mais escuras, sendo essa ainda a primeira camada de cores. Feito essas camadas, eu voltava novamente com as cores escuras para destacar os locais mais escuros. E também com outras cores para dar um acabamento legal, voltando em algumas partes que eu achasse melhor. Detalhe que esse cabelo dela tem dois tons diferentes, um rosa e um verde bem nas pontas do cabelo. Nessas horas eu fiz um degradê legal para mesclar ambas as cores para não ficar algo bem simples e opaco, e eu queria deixar algo bem misturado para ficar meio legal. Eu devo dizer que curti legal fazer toda essa coloração. Aí do outro lado do cabelo dela, ali era uma região que realmente o cabelo era todo escuro, pegava pouco reflexo de luz, mas basicamente foi a mesma sequência de cores. A diferença é que as primeiras camadas foram feitas com os tons mais escuros, e de resto é partir pro abraço. A essa roupinha dela, novamente como no cabelo, rapaziada, foi bem tranquilo e a parte bem mais fácil de fazer. Umas camadas iniciais, depois vindo com algumas cores, como eu tinha feito no cabelo dela. Acabei aproveitando algumas cores para poder fazer essa roupa dela. Depois joguei um branco por cima de tudo e voltava novamente com algumas cores para fazer alguns retoques finais. E novamente, pessoal, foi bem tranquilo de estar fazendo essa parte. Agora, chegando nas partes que eu mais detesto em qualquer trabalho que faço, é simplesmente o fundo dos meus desenhos. Detalhe que eu já comecei derrotado, notando tempos depois que eu tinha errado completamente todo o fundo na hora de fazer o esboço. Rapaziada, só aqui a minha autoestima foi pro saco, e a vontade de querer fazer outro desenho o mais rápido possível falou mais alto naquele momento. Sério, eu já tava derrotado nesse início. Aí eu pensei, puta que pariu, nem bem comecei esse fundo e eu já comecei derrotado, cara. Meu Deus do céu, eu pensei, cara, eu fiz um desenho tão bonito, eu me esforcei pra caramba,
caramba. Eu mudei algumas coisas básicas. Aí chega na hora do fundo, puta que pariu, gente. Eu já tava derrotado nesse início. Detalhe que eu errei na árvore, que, meu Deus do céu, essas cerezeiras. Eu ia tentar fazer elas tão claras assim, com reflexo de luz, o reflexo da luz do sol, mas saiu totalmente errado. E eu não gostei de como ficou. Eu já pensei, pô, já fiz o esboço errado. Comecei o fundo errado. Nossa, cara. Eu comecei da maneira mais errada possível esse fundo desse desenho. Puta que pariu, cara. Não acredito que um fundo desse vai me derrotar por completo. Eu pensei, quer saber? Eu já tô aqui, eu vou fazer aquilo que der. Detalhe, como eu já tinha errado muito, então eu tentei melhorar algumas coisas. Que na referência o fundo era bem detalhado e eu não tava assim, colocar bastante detalhe desse fundo. Como eu já comecei derrotado, cara, eu pensei, eu vou fazer aquilo que der. Eu vou fazer totalmente de uma maneira diferente, mas mesmo assim, eu quero deixar o fundo lindo, não muito detalhado, não muito básico, eu quero deixar ele razoável. Como eu comecei derrotado, eu queria deixar ele pelo menos bonito pro desenho, bem chamativo, e puta que pariu. Eu acho que esse aqui foi fundo bem mais derrotado que eu já fiz, mas foi bem divertido de estar fazendo, na moral. Eu espero melhorar bastante esse aspecto de estar fazendo fundos maravilhosos, e não fazer fundos totalmente feios, porque vamos lá, esse aqui não ficou tão feio, mas eu comecei derrotado, e no final eu melhorei, e dei alguns retoques, e eu curti como ficou. E eu acho que no meu próximo desenho, cara, eu possivelmente vou estar começando pelo fundo, porque no final eu não quero começar derrotado. E eu dou uma nota 8 pra esse fundo. Eu comecei derrotado, mas com os retoques finais que eu fiz, ficou extremamente bom. Eu vou estar deixando no final do vídeo, um vídeo onde eu começo pelo fundo literalmente. E se você chegou até aqui nesse final do vídeo, eu convido você a estar vendo outro vídeo do canal maravilhoso, que tem desenhos por aqui incríveis. Eu prometo que você não vai se arrepender. Comenta o que você achou. Meu muito obrigado por chegar até aqui. E esse é o resultado final desse trabalho maravilhoso. Nos vemos no próximo vídeo. E me siga no Instagram. Valeu!